A cirurgia do Paulinho, como foi e em quanto tempo ele deve voltar a jogar pelo Palmeiras? A cláusula do contrato do Richard Rios, que foi vendido pelo Palmeiras para o Benfica, e tem também o Renato Gaúcho, que deve mexer no time do Fluminense, e isso pode ser uma vantagem imensa para o Palmeiras ganhar esse jogo hoje, tá? Chega junto, deixa aquele like maroto, você que já conhece o nosso canal, você que ainda não conhece, espera até o final do vídeo, aí sim, se você curtir, você deixa aquele like e se inscreve, tá? Eu sou o Bruno Ramos, na companhia do amigo Orlandias, a gente traz aqui todo santo dia notícias, debates e muita resenha sobre o Verdão. Perfeito, senhores? Vamos aqui do começo. O Paulinho do Palmeiras passou por cirurgia, e é uma coisa muito aguardada aí, né, por todos, tanto o staff do Palmeiras, torcedor, próprio Abel Ferreira. E seguinte, ele que foi um dos destaques do Palmeiras aí, mas ele tinha um problema que estava atrapalhando ele não conseguia ter sequência. Ele foi uma das principais contratações do Palmeiras aí para a temporada. Ele chegou sem condição de jogo. Ele passou por uma cirurgia ainda no Atlético Mineiro, ele operou no fim do ano passado, e o retorno dele era esperado para abril. E isso realmente aconteceu. Ele chegou a voltar em abril, mas ele nunca teve 100%. Ele nunca conseguiu jogar 100% das suas capacidades. Ele só jogava alguns minutos. A cirurgia que ele fez no fim do ano passado não teve o resultado esperado e ele seguiu sentindo dores na canela. Tanto que você pode ver um vídeo dele contra o próprio Botafogo, ele já entra meio limitado, ele entra parecendo que com dor. E na Copa do Mundo de Clubes, ele estava praticamente sem condições de jogo. O Abel Ferreira admitiu que poderia jogar entre 15 e 30 minutos, e mesmo assim o Paulinho conseguiu ser decisivo. Ele marcou gols aí contra o Inter Miami e também contra o Botafogo. Então, depois do Mundial, o Paulinho, já era combinado que o Paulinho ia passar por uma cirurgia na tíbia da perna direita, que foi realizado ontem, na terça-feira, dia 22. E de acordo até com as informações aí que o Palmeiras soltou, o procedimento foi bem sucedido, e ele inicia agora a sua recuperação lá no Núcleo e Saúde Performance do Palmeiras, tá? E a pergunta que todos querem saber: quando o Paulinho volta a jogar? A notícia sobre o tempo de recuperação do Paulinho, ela não é das melhores, não. Isso porque a previsão dele é só para 2026. E o Paulinho, ele seria ausência por cerca de 2 meses. Muitos falaram que ele poderia voltar em outubro, final de setembro, e essas previsões eram mesmo as mais otimistas. Mas o Palmeiras, para trabalhar com uma margem de segurança, para ter o cara 100% e não correr o risco de estourar ele de novo, o Palmeiras trabalha aí só com a possibilidade de 2026. E até agora o Paulinho fez 16 jogos pelo Palmeiras, ele marcou 3 gols e deu 2 assistências. O que chama a atenção aí é que, de fato, ele teve em campo, e foram cerca de 435 minutos, o que é uma média aí de 27 minutos por partida, mais ou menos. O Paulinho, ele foi a segunda contratação mais cara, ele teve aí, foi contratado por 115 milhões de reais, e o Palmeiras ainda deu o Gabriel Menino e o Patrick para o Galo. Então, Paulinho, cirurgia feita, agora é aguardar, e é uma pena porque o Palmeiras perde muito, né, cara? Notável o quanto ele era diferente, enquanto o cara tem a noção do espaço ali, de espaço de finalização de drible ali na frente. Realmente, mesmo o cara manco, tem que pontuar isso aqui, o cara joga muita bola. Ele sai mancando para comemorar o gol, né, contra o Botafogo. E eu reparei. Ele dá aquela falhada, né, quando você tá sentindo assim. Mas eu fico até meio recuso a opinar sobre o Paulinho, porque eu cometi um baita erro, até fiz um vídeo meio que me desculpando, né, não que precise, mas eu falei, não leva pro Mundial e já começa a cuidar do cara, por fim levou pro Mundial, ele nas limitações dele, ele garantiu um dinheiro absurdo pro Palmeiras, garantiu um momento muito da hora pra gente, que foi a classificação em cima do Botafogo também, né, ajudou também a empatar com o Inter Miami, que fez a gente pegar o Botafogo, senão a gente teria pego o PSG ali nas oitavas, então ele foi importante nas limitações dele. Então eu diria assim, vamos esperar ele estar 100% realmente em 2026, só que o Brasileirão esse ano vai até dia 21 de dezembro, a gente vai comer a ceia do Natal comentando o jogo quase. Então assim, quem sabe ele já não tá bom nessa parte do ano que é lá na frente, aí eu não duvido nada. Eu falar que não, segura para ano que vem ele entrar e ainda fazer gol decisivo. Então, vamos no feeling do Palmeiras aí, confiar no feeling da comissão.
do departamento médico, né? Porque ele é isso, o cara fez o gol ali com as limitações ali, com muita inteligência, né? Teve uma leitura absurda do jogo. Então é confiável, né? Como na comissão técnica, e ele tem muito tempo ainda, né? Tem 4 anos de contrato, é muito novo ainda. Eu acredito que o Paulinho ainda vai dar bastante alegria pra gente. Exatamente. E tem também aí o Richard Rios, o novo contrato do Richard Rios. O Richard Rios que foi vendido para o Benfica. E o Benfica, por isso que eu digo para você, tem que vender caro. Quando você tem a oportunidade de vender um jogador para um grande centro, para um grande clube europeu, você tem que colocar a faca e girar mesmo. Não tem o que fazer, porque na hora que o jogador está lá, ele vai ser 4, 5 vezes valorizado. A gente traz para vocês aqui detalhes do novo contrato do Richard Rios. Ele foi anunciado nessa terça-feira, custou 30 milhões de euros, 195 milhões de reais. Palmeiras vai colocar 21 milhões de euros no bolso, cerca de 136 milhões de reais, o que é um baita de um montante, né? Um baita de um valor. E ele deixou o Palmeiras aí depois de 2 anos e assinou contrato de 5 temporadas com o Benfica. O Benfica informou que vai pagar uma parcela do mecanismo de solidariedade aí da FIFA para os clubes que participaram da formação dele, né? No valor de 419 mil euros. E o Richard Rios passa a ter uma cláusula no contrato estabelecida de 100 milhões de euros, 650 milhões de reais. Essa é a cláusula aí, a multa, né, basicamente, do Richard Rios. E ele receberá 3 milhões de euros diluídos em luvas e salários. Então façam as contas aí. 3 milhões de euros diluídos em luvas e salários. Ele que se tornou aí um dos alvos, um dos principais alvos, grandes alvos dessa janela de transferência, muito pelo Mundial que ele fez, né? Ele teve na mira do Zenit, da Roma, mas o Benfica conseguiu chegar aos valores de interesse do Palmeiras, que, como disse para vocês, tem 70% e fica com 21 milhões de euros. O Guarani e o Flamengo também ganharão uma porcentagem aí, 13,4% e 6,6%, respectivamente. E ele chegou lá falando que a expectativa é brigar por títulos, já até falou do Otamendi também, né? Falou que como que vai ficar a tua questão com o Otamendi, que eles brigaram lá nas eliminatórias entre Colômbia e Argentina. Ele já falou que tá tudo certo e agora eles vão ganhar títulos juntos. O Richard Rios, que atuou em 138 partidas pelo Palmeiras, ele conquistou 2 títulos, Brasileirão e Paulista. Ele despontou muito por ter aquele jogo do futsal, né? Ele ainda tem muita característica de futsal, o drible curto, o domínio com a sola do pé, que inclusive o Thiago Leifert falou disso, né? Falou que o domínio na sola do pé atrapalha o Richard Rios, e aí foi o Marcelo, só o Marcelo do Real Madrid e o Richard Rios lá. Não xingar, né? Foram cornetar o Thiago Leifert lá por causa desse domínio com a sola do pé. Eu também, na minha visão, não atrapalha, não. Acho que é o diferencial dele, né? Esse diferencial dele de ter a bola mais curta. Às vezes ele é meio peladeirinho, ele de fato ele é. Mas é o diferencial dele também. Joga muita bola. E essa questão do futsal ajudou demais o Richard Rios, né? Que, foi vendido por um bom valor aqui pelo Palmeiras. E por isso que eu digo para vocês, quando pisa aqui, quando vem buscar um jogador aqui, você tem que vender bem, cara. Porque olha isso, nem jogou. Nem chegou a colocar o pé no campo lá no Benfica, no Estádio da Luz. Nem chegou a pisar lá. E já tá valendo 3 vezes mais. Então, não tem que ter dó de vender, né? E dá a impressão que o Benfica já comprou para revender mesmo, né? Já para fazer ali 1, 2 temporadas no máximo e já vender para um Manchester City da vida, para o Real Madrid. Não sei se vai chegar a tudo isso, mas acho que deve ser a ideia deles. E eu acho que ele tem qualidade para tal, sim, ele joga muita bola, né, cara? Eu gosto muito dele. E é a maior casa de custo-benefício do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, midiática e esportivamente, né? Eu vi o pessoal, teve gente chorando que ele foi embora, né? Ele virou meio que febre entre as adolescentes, tinha uns vídeos assim das meninas chorando e tal. Acompanha o Campeonato Português aí, vai dar audiência agora pro Benfica também. Jogador desse, se você souber trabalhar, você consegue fazer muito dinheiro com ele, né? Eu acho que até o Palmeiras tem um pouco desse perfil de não trabalhar muito individual, né? Essa parte midiática dos jogadores. Não sei se é muito pelo Abel, tá aquele negócio do todos somos um, mas eu acho que se o Benfica, tanto o Benfica ou quem ele for para em outro momento souber trabalhar essa parte ainda, você consegue fazer mais grana ainda com ele nessa parte de patrocínio, né? Parte de exposição e tal. Mas é isso, um baita achado. E será que resolveu a vida dele essa negociação aí? Acho que não precisa nem trabalhar mais. É por isso que eu não podia ser jogador, velho. Era um contrato desse aí, eu só cumpria e depois já era. Nunca mais jogava na vida. Senta no contrato. Será que ele vai conseguir fazer um mercado tranquilo lá em Portugal com esse salário dele aí?
Enfim, senhores, ó, vamos para a nossa notícia final, que é o Renato Gaúcho, que vai mexer bem no time do Fluminense. Então, vamos passar aqui para vocês os detalhes. Antes de tudo, recadinho rápido do nosso grandíssimo parceiro KTO. Hoje tem Odão na KTO, viu? Jogo do Palmeiras aí, Palmeiras e Fluminense, tem Odão lá na KTO para o Facundo Torres ou fazer um gol ou dar uma assistência. Então, já fica ligado, tá a odd era de 6,50, ela passou a ser uma odd 7 para o Facundo Torres, e deu assistência no último jogo, inclusive, viu? Para o Maurício. Então, o Palmeiras vence, perdão, é o Palmeiras vencer e o Facundo Torres marcar ou dar assistência. Palmeiras vence, Facundo Torres marca ou dá assistência, odd de 6-7. Então você pode escanear o QR Code aí que está aparecendo na tua tela, criar a tua conta, ou ir no link aqui dos comentários e criar tua conta na KTO. Aí você vai lá, logado, tá? Logado, você participa do Odão KTO. Lembrando, você tem que estar logado. E se o Odão bater, você ainda acumula pontos na Liga do Milhão e você concorre a prêmios aí incríveis, como a gente já falou para vocês, que é R$1.000 por dia, 5 por mês, e 5 mil por mês e o prêmio máximo de R$1 milhão. Fechado, senhores? Os links estão aqui, ó. Tanto o nosso QR Code para você chegar lá e confiar no Facundo Torres na vitória do Palmeiras com os odd 7. Ele pode marcar ou dar assistência, ou também aqui pelo link nos nossos comentários, o que for mais fácil para vocês, tá? Lembrando, como funciona essa odd 7? Se você colocar R$50, volta 350 para você. Se você colocar R$100, volta R$700 para você. E lembre-se, sempre, responsabilidade. Use uma grana que não vai te comprometer. É para fins de entretenimento. A KTO é regularizada no Brasil e comprometida com o jogo responsável. Perfeito, senhores. Vamos para a nossa última notícia aqui. Renato Gaúcho, do Fluminense, técnico do Fluminense. Ele deve rodar o elenco hoje diante do Palmeiras, viu? Ele pretende fazer algumas mudanças e desde que ele voltou dos Estados Unidos, o Fluminense ainda não conseguiu vencer. Eu espero que não seja hoje, no Campeonato Brasileiro, né? Eles perderam do Cruzeiro e do Flamengo, por isso que eu digo que é mais importante ainda o Palmeiras conseguir vencer, porque os seus concorrentes diretos venceram o Fluminense. E mesmo com 2 partidas seguidas aí, que foi no Maracanã, eles jogaram no Maracanã as 2 partidas, eles pegam o Palmeiras hoje às 19 horas e o Renato Gaúcho deve manter a rotatividade do elenco, muito por causa do desgaste da temporada. Então, ele vai seguir com o esquema de 3 zagueiros, ele vai fazer ali os seus 3 zagueiros, né? Entre as possíveis novidades, tá o Cano, que não jogou o Fla-Flu no último domingo, no meio-campo, o Nonato e o Hércules, que é bom jogador, viu? Muito bom jogador, deve aparecer entre os titulares, enquanto aí na busca por um esquema sem o Arias. Eles venderam o Arias para o Wolverhampton da Inglaterra. Então, cara, é uma perda imensa para o Fluminense. Então o Palmeiras hoje deve jogar, o Fluminense deve jogar com um desfalque muito grande e o Palmeiras tem que se aproveitar disso, tá? Outro também, com desgaste de calendário. 2 bons jogadores do Fluminense não devem jogar, hein? Martinelli e Thiago Silva. Eles podem iniciar aí no banco de reservas. Não devem jogar. Não significa que estão confirmados, mas não devem jogar muito por desgaste. E foi o Fluminense o time que mais avançou no Mundial, ficou mais tempo lá nos Estados Unidos e sem tempo para treinar desde que retornou para o Brasil. Então, ó, as possíveis mudanças aqui, desgastes do Fluminense. O Fluminense deve entrar em campo com Fábio, Samuel Xavier ou Thiago Silva / Ignacio, né? O Freitas e o Fuentes, o Hércules. E aí o Martinelli deve dar lugar por Bernal e o Nonato. Aí você tem Soteldo, o Serna ou o Canóbio e o Cano / John Kennedy. Tem o Palmeiras, né? Vamos falar também do Palmeiras, que é o que interessa. O Palmeiras chega embalado aí, ganhou do Atlético Mineiro, que está desmantelando numa crise aí incrível, né? E o Palmeiras realizou a mudança em relação ao time que ganhou do Atlético Mineiro. O Bruno Fux está suspenso e deve dar lugar pro Mikael. O Flaco Lopes, ele volta depois de cumprir suspensão, ele deve ser opção no banco de reservas. Inclusive, acho que isso aí pode ser jogo pro Flaco, hein? Que o Pedro entrou no último jogo contra o Fluminense passou a sofrer com 9 fixo e finalizador. Então vamos ficar de olho. A provável escalação do Palmeiras aqui é o Everton, Gustavo Gomes na direita, Gustavo Gomes aberto na direita, cobrindo a do Gia, e o Mikael na esquerda, cobrindo a do Piquerez. Então você tem Aníbal e Evangelista na meiuca, Maurício, Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque na titularidade. E aí quem tá fora? Bruno Fux tá fora, Murilo tá fora, Bruno Fux suspenso, Murilo lesão, Bruno Rodrigues transição
E aí os pendurados, Piquerez, Vitor Roque e o Castanheira, o auxiliar do Abel ali. E o árbitro, eu não gosto do nome desse árbitro, Ramon Abate Abel. Ele vai ser o árbitro. Tem um assistente, Thiago Americano, e o assistente 2, Henrique Neu, e o VAR é o Braulio. Enfim, titularidade ali, os titulares do Palmeiras ali, não tem muito segredo, né? É dentro disso mesmo, né? É isso daí, né, cara? E tem a zaga ali com as modificações forçadas, né? Mas, mano, dá jogo pra caramba, né? O Fluminense, o Arias era metade ali do esquema no Mundial. A gente vê como que uma competição tiro curto é diferente, né? O Fluminense foi de uma semifinal para perder os 2 jogos depois que voltou. E o Ganso também, né? Por causa do Mundial, meio que perdeu espaço, porque chegou a brigar lá com o Renato Gaúcho, que é muito bom também. O que eu sinto falta nesse Fluminense aqui é um pouquinho mais de pegada, assim, na parte da marcação. Então o Palmeiras tem que ganhar no meio campo, né? Tem que ganhar o jogo no meio campo ali, aproveitar essa ausência eterna aí agora do Arias, né? O Martinelli também joga bola pra caramba, né, cara? O Martinelli foi muito bem no Mundial. O Hércules fez gols ali, então além da parte defensiva, ele tem a parte do apoio, mas eu acho que os caras perdem muito na parte da marcação. Se o Thiago Silva não jogar, então, perde muito. Tudo bem que o Inácio foi muito bem no Mundial, mas não dá nem pra comparar, né? O Thiago Silva é literalmente um monstro, né? É o apelido dele, porque ele realmente comanda tudo. É jogo bom, velho. É aquele jogo que se não fosse meu time, eu ia assistir pelo entretenimento. Mas como eu vou assistir pelo nervosismo mesmo. E lembrando, tá na hora de ganhar dos caras, né? Desde 2017 que o Palmeiras não ganha dos caras lá. Eu tô errado na minha... logo de quem? Eu tava nesse jogo, viu? Tava nesse jogo. É porque eu viajava bastante aí pra ver jogo fora do Palmeiras. Eu tava nesse jogo e vi esse golaço do Gidão. Grandioso Gidão, né? Quase não fez a gente passar raiva. Mas é isso, senhores. O que vocês pensam a respeito? Trouxemos muita informação para vocês aí. Cirurgia do Paulinho, os detalhes do contrato do Richard Rios com o Benfica e Renato Gaúcho mexendo no time contra o Palmeiras. O que, cara, se fizer direitinho, para mim, se o Palmeiras jogar igual jogou contra o Galo, ganha o jogo. Aí é pé na forma, né? É questão de detalhe. Se usar a mesma estrutura que jogou contra o Galo, o mesmo estilinho, o Palmeiras pode ganhar esse jogo sim. E não digo com tranquilidade, mas deve sofrer menos do que sofreu até contra o Galo, porque o Fluminense, na minha opinião, tem menos qualidade que o Galo. Mesmo tendo ido bem no Mundial, tem menos qualidade que o Galo, na minha visão. Mas enfim, quero saber sobre vocês. O que vocês pensam aí sobre esses assuntos que a gente colocou na mesa? Faz o pacote inteiro, por gentileza, se você chegou até aqui. É muito importante, não ignorem isso, tá, pessoal? Se você, inclusive, tiver pelo celular, clicou no curtir, apareceu o hypar, aí você hypa o vídeo, que a gente fica bem colocado aí no YouTube e o vídeo é entregue a mais personas, beleza? Muito obrigado, tamo junto, a gente volta a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu, um abraço.